Abra sua Bíblia, então, lá em Deuteronômio, capítulo 17. Eu já falei para vocês em outros momentos que o livro de Deuteronômio ele pode ser chamado de o livro da lei, porque ele registra ali um resumo, algo como se fosse todo o apanhado da aliança feita entre Deus e o povo de Israel por intermédio de Moisés. Ele vai apresentar ali um resumão de tudo que Moisés faz diante desse povo. É um livro muito interessante de se ler. Naquela historinha que nós temos na Bíblia, de Josias fazendo uma reforma no templo ali, uma limpeza, encontrando o livro da lei, provavelmente esse livro que faz menção, esse livro que resume tudo. O interessante é que, muito embora Deus ele tivesse construído Israel na aliança sinaítica como uma nação ali teocrática, isso significa basicamente uma nação que era construída de modo a ser governada por um Deus, seja ele diretamente aparecendo ou mesmo vindo através de um representante, normalmente ali um sacerdote ou um rei que possuía também essa função de sacerdócio. Mesmo que Israel tivesse sido construído como um povo assim, Deus ele já tinha projetado a possibilidade de Israel ser formada em um estado monárquico, em uma monarquia, ou um reino de fato, com um rei. Lá em Deuteronômio capítulo 17, depois de apresentar algumas coisas ali, até o verso 13, nós temos a partir do verso 14 desse livro, algumas informações interessantes sobre o que deveria ser feito caso Israel decidisse ter um rei. Deus ele já prescreve isso e ele orienta o seguinte, verso 14, no capítulo 17 de Deuteronômio. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Em primeiro lugar, é interessante você observar o seguinte, Deus ele conhece muito bem Israel. Antes mesmo de Israel chegar a pensar nisso, porque Israel ainda nem entrou na terra, ainda nem habitou ali. Antes mesmo de pensar, Deus já falou, olha, quando você pensar em ter um rei, e é interessante que até o raciocínio de Israel, Deus ele já imagina aqui, porque Israel vai olhar para as nações e vai falar, olha, todo mundo tem rei, por que eu não tenho? Israel é muito infantil, você pode observar, é como uma criança que olha e fala, mas ele tem, por que eu não posso ter, sabe? Deus ele olha para Israel e conhecendo o seu povo, ele fala, quando Israel estiver ali e pedir um rei, em primeiro lugar saiba, você vai ter um rei que eu escolher. Deus ele se relaciona com Israel como sendo proprietário de alguma forma dele, como o senhor de fato daquele povo. E por isso ele fala, eu vou escolher um rei para Israel. Esse rei ele tem algumas características, a primeira delas, no verso 15, ele deveria ser nascido em Israel. É igual na maioria dos países. Na maioria dos países você não pode ser presidente daquele país, a não ser que você tenha nascido lá. Outros não, outros você pode ser naturalizado ali. Em Israel você tinha que ter nascido ali. Você tinha que fazer parte de Israel. Um estranho, como ele vai chamar, não poderia ser rei. Além disso, esse rei não deveria multiplicar para si, no verso 16, cavalos e nunca fazer o povo voltar para o Egito. Ou seja, ele não deveria juntar muito poderio e nem sequer muita riqueza. E isso é confirmado no verso 17. Esse rei também não poderia multiplicar para si mulheres, para que o coração dele não se desviasse. Talvez o melhor exemplo disso é Salomão, o filho de Davi, quando, em razão ali de vários e vários casamentos que ele contrai, ele acaba ali assumindo uma idolatria para dentro de Israel, que Israel nunca mais vai conseguir se livrar, até ir para a Babilônia, escravo ali. Ele coloca então que esse rei não poderia assumir muitas mulheres, ele não poderia multiplicar para si prata ou ouro, ou mesmo cavalos. E esse rei deveria, quando assumisse o trono, copiar, e naquela época era manuscrito, fazer ali uma cópia desse livro da lei, e ele deveria ler todos os dias. Todos os dias. Então, se você quisesse ser rei de Israel, você deveria ali treinar, escrever à mão. Você deveria copiar todo o livro da lei, e todos os dias você deveria ler. Isso para um objetivo, o verso 20,
no capítulo 17 de Deuteronômio. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Basicamente, Deus orienta o que para Moisés, para orientar Israel? Você vai ter que se atentar para que o rei, ele o tempo todo se apegue à lei. Porque se ele não se apegar, em primeiro lugar, ele vai se achar o máximo. E ele vai tomar tudo de Israel. E em segundo lugar, ele vai trazer um problema tão grande para o povo que ele vai deixar de ser rei. Deus, então, mesmo aqui, antes de Israel pensar em ter um rei, já estabelece as normas para isso. Israel finalmente entra em Canaã. Nós temos todo o livro de Josué relatando isso. Você pode passar em algumas páginas da sua Bíblia. Você tem todo o livro de Josué narrando a entrada do povo em Canaã. Até que chegamos no livro de Juízes. Ali em Juízes, um livro que termina com a morte de Josué, o povo já está estabelecido inicialmente no território de Canaã. Só que ele ainda precisa crescer e avançar. Esse é um ponto interessante. Muito embora a promessa que Deus tinha feito ainda para Abraão, a promessa ali da descendência, estivesse agora cumprida, a promessa da terra, ela ainda está em progresso no livro de Juízes. Israel ocupa o espaço que Deus tinha dado para eles, só que ele não o ocupa por completo. Há um processo ainda de conquista aqui neste livro. E é interessante que o livro de Juízes nos mostra todo um problemão dentro deste povo. Israel é descrito aqui como um povo que por vezes teme a Deus, por vezes segue a vontade dele, mas que na maior parte das vezes faz o que é mal perante os olhos do Senhor. A última parte do livro, os últimos capítulos, mostra Israel de um modo tão profundamente abjeto, tão profundamente problemático, que você olha para aquilo e pensa, esse povo de fato é o povo de Deus? É de fato o povo que fez aquela aliança com Deus lá no Sinai, anos antes? Há um caso aqui absurdo, em que habitantes de uma cidade da tribo de Benjamim, dentro de Israel, fazem algo semelhante a que os habitantes de Sodoma e Gomorra, lá com Ló, fizeram lá no passado. Aquelas cidades que eram ali estigmatizadas como sendo o antro de maldade, etc., elas são muito semelhantes agora às cidades de Israel. Eles se reúnem lá dentro de uma casa e têm semelhanças muito grandes, se reúnem numa cidade, ao redor de uma casa, onde há um estrangeiro, e pede ali que esse estrangeiro seja posto para fora, para que abuse deles. Perceba então que Israel está vivendo um momento ali de grande maldade, perversidade. E o narrador desse livro de Juízes, ele tem ali uma posição política muito clara. Ele o tempo todo vai pontuando que isso acontece por uma razão. Se você olhar o último versinho do livro de Juízes, lá no capítulo 21, caso queira acompanhar, passe algumas páginas aí da sua Bíblia. Lá em Juízes, capítulo 21, no versinho 25, ele reforça pela última vez, o narrador nos apresenta, qual a justificativa que ele dá para aquele problema todo. E ele vai dizer o seguinte, toda essa confusão, tudo isso acontece por quê? Porque naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais correto. Cada um fazia o que sentia vontade. O narrador de Juízes, ele promove essa tese. Nós precisamos de um rei. Sem um rei, Israel vai virar uma bagunça. O problema é que essa leitura ela está muito equivocada. Israel, desde antes, ele possui um rei. Desde a aliança, Deus ele havia tomado esse lugar como posse. Ele era aquele que liderava o povo. Só que Israel agora está tão distante de seu rei, de seu Deus, que tudo isso acaba acontecendo. Quando a gente passa ali e pula o pequeno livro de Ruth, um livro que incrivelmente mostra que durante o período dos juízes, período em que não havia rei em Israel, que cada um fazia o que queria, que estava essa bagunça enorme de identidade, de serviço e de observância, uma vontade de Deus. Você vê uma moabita, uma estrangeira, vindo para dentro de Israel e assumindo todo um posto, toda uma posição e uma atitude como alguém
que é mais israelita do que qualquer outro. Ela replica vários e vários costumes israelitas, ela adora o Deus de Israel e ela cumpre tudo aquilo. E nesse contexto nos é apresentada como sendo ali uma das antecedentes, né? Uma daquelas que vão compor a árvore genealógica do grande rei Davi. Quando chegamos então ao livro de 1 Samuel, nós vemos todo esse contexto. Contexto em que o povo está progredindo na conquista da terra, contexto em que a promessa da descendência já está cumprida, só que a promessa da terra ainda falta partes de cumprimento. Mas o povo já está completamente afastado de Deus e busca agora por um rei. Samuel, ele é o último juiz que de fato reina sobre Israel, que de fato lidera Israel. O último dos juízes aqui deste povo. Ele é chamado no capítulo 3 do livro dele. Você deve conhecer ali o contexto da história de Samuel. Como a sua mãe não podia ter filhos e por isso ela ora a Deus e pede um milagre. Deus ele concede filhos a Ana, né, a mãe de Samuel. Embora ela tenha prometido que o primeiro deles, o próprio Samuel, fosse entregue ali, seria entregue ao santuário como servo de Deus. E assim acontece. Samuel ele cresce então e no capítulo 3 ele recebe ali o seu chamado, como um profeta, como alguém que vai orientar a causa de Deus. É até interessante que o capítulo 3 de 1 Samuel ele mostra mais uma vez esse contexto deturpado e complicado que Israel estava vivendo. Há várias insinuações aqui muito tristes, como o fato de que a lâmpada do Senhor estava se apagando, um dos elementos essenciais ali para o funcionamento do santuário que deveria estar constantemente aceso. O fato de que Eli, o sumo sacerdote, não estava exercendo suas funções como representante de Deus perante o povo. Várias coisas muito tristes acontecendo e Samuel é chamado neste momento para trazer uma última condução ao povo. E isso vai acontecendo nos primeiros capítulos desse livro. É interessante que os dois livros de Samuel, muito embora levem o nome do profeta, eles tratam muito pouco a respeito dele. Muito pouco. Quando nós chegamos no capítulo 8 desse livro, e é um capítulo que agora nós vamos ficar um pouquinho mais atentos a ele, nós vemos Samuel já velho. Apenas os 7 primeiros capítulos contam a história dele. O restante mostra o que de fato Samuel veio fazer aqui. O que de fato Samuel foi chamado para fazer. Que foi instituir ali a monarquia em Israel. Instituir o reino. Como a gente vai observar aí ao longo da história. Se você acompanhar comigo, 1 Samuel capítulo 8, a partir do verso 1, você vê o seguinte: Samuel agora já está envelhecido e ele chama os seus filhos como juízes sobre Israel. Há no verso 2 uma descrição desses filhos, uma nomeação de alguns deles. Só que no verso 3, principalmente, nós vemos que esses filhos de Samuel, eles não andam pelos caminhos dele. Eles não obedecem ao Senhor. Antes, eles se inclinam à avareza, eles aceitam subornos e eles pervertem o direito. Algo muito semelhante ao que os filhos de Eli, o mentor de Samuel, faziam. Os descendentes de Samuel, portanto, não são bons líderes. Eles não conduzem bem o povo. E em razão disso, o povo se reúne perante Samuel. O verso 4, ele diz que os anciões se juntam, vão até ele em Ramá. E diz o seguinte no verso 5. Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Assim como Deus havia falado lá em Deuteronômio 17, o povo agora olha para os lados, vê rei em tudo quanto é canto, e fala para Samuel, olha, os seus filhos não estão por um bom caminho. Então, nos dê um rei. Dê um rei para nós. É interessante que, neste momento, Samuel ele fica muito triste. Ele não gosta daquela insinuação, daquele pedido, até porque eles estão aqui rejeitando a família de Samuel como líder, estão rejeitando inclusive o seu próprio trabalho. E então, neste momento, o verso 6, ele diz que ao não estar agradado, Samuel ora ao Senhor. E Deus, ele responde para Samuel compactuando com o mesmo sentimento, com a mesma ideia. E ele diz, inclusive, algo maior. Ele fala, Samuel, fique tranquilo, porque eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Como eu disse,
Deus ele havia se instituído como uma espécie de rei sobre Israel. Israel era sua posse. A relação entre Israel e Deus era algo muito próximo. Quando Israel precisava de algo, podia buscar perante Deus. Mas por uma atitude, às vezes, de seus líderes, e às vezes do próprio povo que se afastava de Deus, esse povo que fora chamado para ter ali uma relação muito especial com a divindade, agora quer um rei humano, quer alguém para poder governar ali, porque eles já estão afastados e rejeitam agora ao Deus dos céus. O mais interessante disso, mesmo diante da rejeição que Deus sofre, mesmo diante dessa atuação de Israel, é que Deus orienta para Samuel no verso 9, que ele atenda à voz do povo. Ele deveria, antes disso, adverter solenemente e explicar o que significava ter um rei. Sabe aquela conversa de que tome cuidado com o que você deseja, sabe? Isso acontece muito aqui. É basicamente Samuel sendo orientado por Deus para falar, olha, vocês estão pedindo um rei, mas vocês não sabem bem o que isso significa. Deus ele ordena que Samuel conte para eles o que isso queria dizer de fato, e que depois, caso eles quisessem, que ele deixasse com que eles tivessem um rei. E Samuel faz isso, junta o povo, e então começa a dizer, olha, esse vai ser o direito do rei. Em primeiro lugar, ele vai tomar os vossos filhos e os empregará no serviço dele, como soldados, como, enfim, empregados no geral. Ele vai tomar as vossas filhas também para empregadas, servas, perfumistas, cozinheiras, padeiras e etc. Ele vai tomar o melhor da sua lavoura. Ele vai tomar o melhor dos seus servos e servas. Ele vai tomar tudo o que é seu. Tudo isso sob o pretexto de governar em seu nome. E aqui a gente tem um aspecto ali contrário entre o Deus de Israel e o rei que eles estão pedindo, que é algo muito forte de se notar. Porque, se você se lembra muito bem do que nós conversamos na semana passada, um aspecto determinante da aliança entre Deus e o povo é que Deus não pedia nada para Israel. Deus não pedia que Israel desse nada para ele. Deus ele ordenava que Israel obedecesse uma série de leis no tocante às relações entre eles e no tocante a como eles deveriam se comportar como povo. Mas eles não tinham obrigação de entregar nada para Deus. Ao passo que esse rei, ele vai tomar tudo de Israel. E tudo vai pertencer a ele agora. É interessante como Israel ele tende a ser muito... ele precisa de ser escravo, sabe? Ele precisa de estar ali submetido a alguém. Não cansou de ser submisso ao Egito. Agora ele precisa de um rei para que a relação dele seja algo muito... não seja algo tão livre quanto é. Eu comentei isso com você na semana passada e eu reforço agora. Deus ele nos chama o tempo todo para a liberdade. Ele quer ao máximo que nós sejamos livres, que possamos tomar nossas próprias decisões, que não estejamos submetidos a ninguém. E, infelizmente, assim como Israel, a gente tem esse costume de caminhar cada vez mais para a submissão, para a escravidão de alguma forma. E isso está muito longe do plano de Deus. Mesmo que de alguma forma ele permita, afinal de contas é a escolha aqui do povo. Depois de explicar para o povo que eles não precisavam ser escravos e sim poderiam ser livres sob o domínio de Deus, o povo responde no verso 19, não atendendo a voz de Samuel e dizendo, não, nós teremos um rei sobre nós. Nós teremos um rei sobre nós. Para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. E então, quando Samuel comunica isso para Deus, Deus, no verso 22, ele fala, atende a sua voz e estabelece-lhes um rei. É nesse contexto que nós temos apresentado um homem chamado Saul. Já no capítulo 9, no verso 2, Saul ele é apresentado para nós como sendo um moço. E ele é muito belo. Ele é alguém muito bonito. Entre os filhos de Israel não existia outro mais belo do que ele, dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. Quando todo mundo estava de pé, você via Saul e ele se destacava. E nós já estudamos aqui sobre literatura hebraico-bíblica. Você sabe que é extremamente incomum termos características físicas expostas sobre os personagens bíblicos.
E Saul, ele tem a cara de um rei. Eu sei que você conhece o que Saul vai ser, o que ele vai se tornar. Como ali o pseudo-protagonista, o falso protagonista que ele de fato é. Eu sei que você sabe que ele vai rejeitar a Deus e por isso ele vai perder o trono. Mas entenda que neste momento em que Deus ele está atendendo a um pedido de Israel, este é o melhor que Israel poderia escolher. Há toda uma situação aqui que Deus constrói para que Saul encontre Samuel. Dois jumentos ali, jumentos são perdidos, né? Saul ele vai procurar. Seu pai ele tem muitas posses, mas ainda assim ele vai atrás desses animais até que finalmente ele encontra Samuel. E Samuel já introduz para ele a ideia de ser rei. E finalmente no capítulo 10, no verso 1, ele toma um vaso de azeite, derrama sobre a cabeça de Saul, o beija e diz: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a herança, o povo de Israel? Isso é confirmado alguns versos depois, quando no verso 17 desse capítulo, Samuel ele chama todo o povo, vai até uma cidade, um lugar muito especial da Bíblia, que é Mispa. É o mesmo lugar que Jefté, por exemplo, ele proclama os votos dele como líder ali de Gileade. É um lugar, então, pautado ali de muita solenidade. Ele vai até este lugar, convoca todos os filhos de Israel, e ele diz no verso 18, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito, eu livrei vocês das mãos dos egípcios, de todos os reinos que vos oprimiam, mas vós me rejeitastes. Hoje vocês rejeitam o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes, não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponderai-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. E tendo Samuel feito chegar todos esses ali, próximo a ele, ele começa um ritual ali muito comum em Israel, que é tirar sortes. Algo que era compreendido como sendo conduzido por Deus. E nesse processo de tirar sortes, ele aponta primeiro Benjamim, depois ele vai apontar a família de Matre, e finalmente indicar Saul como sendo o rei de Israel. Fruto da rejeição do povo para com Deus e da escolha de alguém para estar diante dele. O povo então começa a procurar, e a primeira história de Saul como rei ela é bem engraçada. Não sei se você já se atentou para isso. Eles começam a procurar Saul e não encontram. E finalmente, quando vão encontrar ele, ele estava escondido no meio de umas bagagens. Acho que ele ficou com medo da história. Eu não sei, talvez eu ficaria também. Imagina, ficar à frente de todo um povo, se tornar o rei ali. Ele então é encontrado, trazem até ele. Samuel apresenta no verso 24. E ele diz, vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. E então todo o povo grita e exclama, viva o rei. Saul ele é posto aqui como sendo aquele que vai, de fato, liderar Israel. E aquele que é o mais capaz para isso. Infelizmente, este homem, ele está bem longe dessa realidade. No capítulo 11, ele começa muito bem a história dele. Tem um momento aqui em que vários estavam rejeitando o governo de Saul, e mediante essa rejeição, alguns aconselham Saul a matar esses inimigos, e Saul fala que não, que poderia ali se manter com eles. Tem até um momento que fala que é como se ele tivesse feito de surdo, para não passar por todo esse ponto. Ele começa bem o seu reinado. Samuel, inclusive, abandona o seu cargo ali no capítulo 12, e diante de várias guerras, Saul começa a sair vitorioso. Só que aí ele começa a debandar. Porque há um ponto relevante no que diz respeito ao rei em Israel. O rei em Israel ele deveria entender que ele era ali apenas um representante humano daquilo que realmente governava este povo, que era a própria presença da divindade. O rei ele deveria entender que ele em si não detinha poder, mas que isso vinha de Deus. E Saul ele perde cada vez mais. Ele começa a se achar o máximo. E isso faz com que ele caia. É a arrogância de Saul que faz com que ele se perca.
E isso começa ali no verso 8 do capítulo 13 de 1 Samuel. Começa no momento em que Saul ele começa a tomar sobre si prerrogativas e funções que não era dele. Ele começa a ser reprovado ali por Samuel. Saul ele pede desculpas, ele se ajusta ali novamente. Mas quando nós chegamos no capítulo 15, há ali o momento final desse processo, em que claramente Saul desobedece uma ordem que Deus tinha dado, de exterminar todo um povo, em razão de atitudes desse povo do passado. E Saul então faz o que ele bem entende. E por conta disso, Samuel vai até ele e diz ali, transmite uma palavra muito forte. Está registrada no verso 26. Eu não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Aqui nós temos então um rei que abandona ali as orientações do Deus que havia dado para ele aquele reino, e que agora faz o que bem entende. O interessante que você pode observar é que mesmo nesse processo, você tem uma atitude de Deus de respeito perante as escolhas dos israelitas. Eu frisei isso com vocês na semana passada, já falei agora, mas eu preciso retomar para que você guarde muito bem na sua mente. Deus ele se relaciona com pessoas apenas a partir de um princípio de liberdade. Nós somos livres e devemos ser para nos relacionarmos com esse Deus. Mesmo um povo que tinha sido liberto com mão poderosa e milagrosa do Egito, mesmo um povo que tinha sido mantido no deserto por pão que caía do céu, por carne vindo do meio do nada, mesmo um povo que tinha sido protegido tanto por Deus, diante da rejeição desse Deus, Deus olha e fala, tudo bem, o que você quer? Você quer alguém para poder te liderar ao invés de mim? Toma, eu te entrego. Ele avisa que seria ruim, mas ainda assim Deus ele permite que os seres humanos façam suas escolhas. O problema é que isso causa em Israel consequências que Deus também não poderia livrá-los. E aqui vai um detalhe muito relevante para que você entenda. Deus ele permite que você viva em liberdade, Ele espera que você viva assim. Só que nesse processo de liberdade é necessário que Ele permita que as consequências também aconteçam em suas vidas. Até porque se Deus privasse Israel das consequências de um mau rei, das consequências de um líder que eles escolheram colocar sobre si, Deus não estaria dando liberdade de fato para eles. Porque as consequências fazem parte de nossas escolhas. E mascará-las é o mesmo que pegar nossas escolhas e retirar metade delas, pelo menos. No processo, então, de relação com Deus, essa atitude de Israel de escolher aqui, tirar Deus de um lugar e colocar outro, exercendo sua liberdade, ela nos ensina muito bem este ponto. Deus, ele admite tanto a liberdade humana, a ponto de permitir que você, inclusive, o abandone se você quiser, ou mesmo coloque outro no lugar dele, nesse contato e nessa relação que você tem com ele. O problema é, isso vai causar consequências negativas para você, mesmo que você escolha. Inevitavelmente vai causar. E Deus ele não vai te suprimir essas consequências, em respeito, inclusive, da sua liberdade. Israel vive muito bem isso. Deus rejeita Saul, que nesse exercício também de liberdade, havia rejeitado o próprio Deus, achando-se ali o máximo. Ele esqueceu que fora posto ali por Deus, a exemplo de muitos seres humanos, que recebem muitas bênçãos de Deus, né? E depois que tem aquilo que Deus participou e entregou para ele, ele acaba abandonando e achando que tudo vem dele, né? Saul faz isso, e Samuel, então, ele é ordenado ali por Deus, para que ele unja um outro indivíduo, para que outro seja escolhido no lugar de Saul. Aquele que era o melhor dos melhores. Perde o seu posto por desobediência. E finalmente Samuel é enviado até Jessé, mesmo sem a sua vontade. Por 2 momentos é dito aqui que Samuel ele tem pena de Saul. Ele não quer tirar Saul do posto dele. Mas ele é enviado até Jessé, e você provavelmente conhece essa história. Ele vai com um chifre de azeite, no capítulo 16.
E depois de serem apresentados todos os filhos dele ali perante Samuel, Davi finalmente ele é chamado. E muito embora Davi ele seja o mais moço, ele também é apresentado de uma maneira muito interessante. Se você olhar o verso 12, capítulo 16, você vê o seguinte, que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Outros detalhes relevantes sobre esse indivíduo que também tem a figura de um rei. Davi, ele é apresentado como aquele que é apossado agora do Espírito de Deus. E finalmente Samuel se afasta e volta para Ramá. Esse Davi é aquele que no capítulo 17 ele vai matar o gigante Golias. O que aparece para nós a partir do verso 14 do capítulo 16, acontece depois do capítulo 17 de 1 Samuel. Eu já falei isso para vocês várias vezes, a Bíblia ela não se importa tanto com uma ordem cronológica, se interessa muito mais por uma questão temática, para te ensinar aqui ideias. Esse Davi, que ele é ungido aqui, é aquele que quando vê aquele homem grande, forte, poderoso, um guerreiro, vindo perante o povo de Deus para ali apresentar vários e vários insultos para esse povo e para o Deus a quem eles serviam, ele não consegue se contentar. É aquele Davi que nós conhecemos por muitos e muitos detalhes de sua história e que é apresentado como sendo o melhor parâmetro de reis na Bíblia. Esse Davi que ainda aqui é apenas moço e que no desafio e na história com Golias não é muito mais velho que isso. Há um aspecto de Davi que aparece nessa história aqui no capítulo 17, que é muito interessante. Se você olhar ali o verso 45 e até o verso 47, ele deixa muito claro o que este homem ele era e por que ele era tão especial. Davi, diante daquele homem, aquele guerreiro forte, grande, e ali que trazia muito medo aos outros soldados, ele se dirige a ele no verso 45, e ele fala dos discursos mais bonitos da Bíblia. Ele olha para ele e diz, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei-te a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra consumirão sua carne, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Esse é Davi. É um indivíduo que muito diferente do que Saul foi. Ele não se eleva perante as pessoas. Ele não se acha o máximo. Ele não olha para aquilo que Deus entrega nas mãos dele e fala, olha, isso daqui mostra que eu sou muito bom. Davi, ele olha para as coisas e ele exalta o tempo todo a Deus. Ele olha para Golias e fala, quem é este incircunciso que fala algo contra os exércitos do Deus vivo? Eu vou vencer essa guerra não para me exaltar e me tornar rei depois, mas eu vou vencer para que todos olhem para cá e vejam que o Senhor é Deus. Essa característica de Davi, ela é muito forte. Ela vai nortear este homem temente a Deus, que mesmo depois que Saul, ele perde o favor divino, Davi em momento algum, mesmo que perseguido por este homem, consegue sequer tocar nele. Em cuidado e em observância do que ele seria ou foi um dia perante Deus. É deste Davi que nós ouvimos muitas e muitas histórias. E se você passar várias e várias páginas da sua Bíblia, você poderá vê-las, até chegarmos no livro de 2 Samuel. Momento em que Davi assume lá no início do livro o reino de Judá primeiro, da tribo de Judá. E depois da morte de Saul e de uma guerra que é travada entre um filho de Saul e o próprio Davi, Davi se torna finalmente rei de todo Israel. E uma das primeiras atitudes dele faz com que ele entre em aliança com Deus. E sobre esses últimos textos, eu gostaria de ler com vocês e aprendermos ali umas últimas lições
sobre essa relação entre Davi e Deus, que vai culminar na aliança. Tudo isso começa lá no capítulo 6 de 2 Samuel. Uma das primeiras atitudes de Samuel como rei é buscar se aproximar mais, ou aproximar mais Deus dele. Davi, ele ajunta ali dentro de Israel 30 mil pessoas, escolhidas a dedo. E ele então junta todo esse povo, vai até uma cidade específica, e ali ele toma a arca de Deus, no qual estava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins, e ele traz essa arca para próximo dele. O objetivo dele era manter a arca da aliança de Deus perto da casa dele, no local que era chamado de cidade de Davi. Davi, ele faz questão de ter a presença de Deus muito perto dele. Em um contato aqui, um contratempo, em que a soberania, a grandiosidade de Deus é manifestada, a casa fica durante 3 meses, ou melhor, a arca fica durante 3 meses na casa de Obed-Edom, até que finalmente ela é levada até a cidade de Davi. E ali ele repousa aquele símbolo da presença de Deus. No verso 17 do capítulo 6, você pode ver isso. Em uma tenda que ele havia armado ali. E então ele traz holocaustos, ofertas pacíficas, sacrifícios perante o Senhor. Tudo aquilo promove um extremo impacto em Davi. Quando nós chegamos no capítulo 7 de 2 Samuel, o último capítulo que nós leremos hoje, momento em que Samuel vai entrar em aliança com Deus, nós vemos que o trazer a arca para perto dele causa muito impacto, a ponto dele começar a raciocinar sobre aquilo e chegar a algumas conclusões muito relevantes. No capítulo 7, nós temos ali no início, dizendo que sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os inimigos em redor, ele chega ao profeta Natã e diz: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. A reflexão que Davi tem, ela é muito incrível. Ele olha para algo que fora feito durante séculos, durante muito tempo, e ele fala: isso não me parece normal. Se eu estou vivendo em casas construídas com o melhor material que existe, como pode a arca da aliança de Deus, que me fez ser tudo o que eu sou, habitar em uma simples tenda? Davi, ele ouve de Natã que ele deveria fazer tudo o que estivesse no seu coração, porque Deus estava com ele. Só que naquela mesma noite, Deus, ele olha para Natã, um profeta, e fala: olha, você falou besteira. Volta para Davi, que você tem agora uma mensagem para ele. E a mensagem de Deus, ela é muito incrível. Veja a partir do verso 5, quando ele diz: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, você vai me edificar casa para a minha habitação? Você vai fazer casa para mim? Porque em nenhuma casa habitei desde o dia em que vos fiz subir do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei a casa alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Deus, ele olha para Davi e você sente assim a surpresa grata nas palavras de Deus, falando: olha, você está querendo construir algo para mim, sendo que eu nem pedi. E como eu disse, isso mostra algo muito profundo de Davi. Porque quando nós comparamos Davi com quem nós somos, por vezes a gente consegue entender essa diferença, já que muitas vezes nós temos dificuldades em fazer aquilo que Deus nos pede ou ordena. Quem dirá olhar para algo além do que Deus nos ordenou e falar: olha, eu estou tão bem, Deus me deu tanta coisa, por que eu não vou além e faço algo para esse Deus? Davi é o homem que ele pensa isso. Como pode eu estar vivendo aqui, sendo que a casa de Deus está ali, naquele lugar? Conforme Deus havia pedido, conforme Deus havia ordenado. Deus, ele olha para Davi diante disso, e ele responde de uma forma muito própria a ele. Ele vai falar a partir do verso 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos:
tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Diante do intuito e da vontade de Davi, de fazer uma casa para Deus, Deus olha para ele numa surpresa grata e diz: olha, eu não te pedi isso, mas por sua atitude, quem vai te fazer uma casa sou eu. Deus, ele confirma para Davi a promessa de que o povo de Israel, de fato, se estabeleceria naquela terra como ele havia prometido ainda para Abraão. Mas para Davi ele faz uma promessa muito específica. Do mesmo jeito como você quis fazer algo por mim, agora quem fará algo por você sou eu. A sua gratidão na sua relação, ela tem como resposta a atitude divina de te estabelecer como rei por toda a eternidade. Ele reforça isso no verso 12. Quando teus dias se cumprirem, quando você descansar com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ele vai construir o templo que você quer, só que não vai ser você. Vai ser o teu filho. Porque nessa relação, quem vai fazer uma casa para você sou eu. Quanto ao seu filho, no verso 14, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Vou castigá-lo na medida humana, mas a minha misericórdia, misericórdia divina, se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Quando Davi ele começa essa relação com Deus, ele não está procurando isso. Davi ele parece muito grato por ser já quem ele é. E se isso não ficou claro para você, se você olhar depois do verso 18, ele diz exatamente isso. Ele vai falar: olha, quem sou eu para ser rei hoje? Eu era lá um simples pastor, minha família não tinha nada e hoje eu sou rei de Israel. Isso tudo graças ao Senhor, quem sou eu para estar aqui? Davi ele não pretendia na relação com Deus conquistar tudo isso. Ele apenas olhou para Deus como Deus gracioso que era, que deu tudo para ele, e ele fala: olha, eu preciso retribuir de alguma forma. E nesse processo de querer entregar algo para Deus, ele recebe. A aliança ela mostra que, mais uma vez, que tudo aquilo que diz respeito às relações com Deus partilham do princípio da graça. E basicamente nos mostra o seguinte, que diante de uma atitude agradecida dos seres humanos que olham para Deus, que faz tudo aquilo que Ele já faz por nós, e diante dessa percepção, quando o ser humano decide se relacionar com Deus e por isso fazer algo por Ele nesse processo de relação, Deus olha para o ser humano e fala: não, quem vai fazer por você sou eu. Quem vai fazer por você sou eu. Davi, ele de fato foi uma pessoa assim, sem precedentes. E o fato dele manter o seu reinado durante todo o tempo, nos mostra apenas o quão gracioso Deus é. E a forma como Deus ele se relaciona profundamente com a humanidade. E aqui vai um convite para você. Se você quiser ser uma grande pessoa, um grande homem, uma grande mulher, assim como Davi foi, é muito importante que você siga os mesmos passos que ele seguiu. Que em primeiro lugar seja uma pessoa que não olhe para si mesmo e pense: nossa, eu sou muito bom, eu sou grandioso, olha o que eu fiz, porque foi isso que fez com que Saul perdesse o reino, com que Saul perdesse o favor divino.
Deus, ele despreza aqueles que são soberbos, a Bíblia está repleta disso. Porque o rei de Israel, ele deveria ser como Davi, alguém que reconhecesse a sua submissão a Deus. Então, se você quer ser alguém, assim como Davi foi, o primeiro passo é assumir esse manto de humildade e se dedicar a ser como Davi foi, alguém submisso a Deus. Em segundo lugar, nesse processo de reconhecer quem nós somos e reconhecer o que Deus é por nós, se você quiser ter o sucesso que Davi teve, se relacionando com Deus dessa forma, busque fazer algo por Deus. Não porque você precisa ou porque Deus precisa disso, mas sim porque alguém consegue olhar para Deus nesse processo e ele fala, olha, Senhor, o que o Senhor precisa? E que, na fim das contas, ele não precisa de nada. Mas a pessoa, ela naturalmente vai olhar e vai falar, Senhor, eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo. E é interessante observar que nesse processo de gratidão, Deus, ele responde manifestando mais uma vez a sua graça. A aliança davídica, ela nos ensina muito claramente isso. O quanto a graça de Deus, ela precede tudo. E o quanto é vantajoso para o ser humano se relacionar com Ele. De forma humilde e totalmente alheia de, enfim, vontades e sentimentos humanos e pontuais. É apenas a partir desse processo que a promessa feita para Abraão, ela se cumpre finalmente. Se você quiser olhar depois o verso 15, do capítulo 8 de 2 Samuel, é apenas aqui que pela primeira vez é dito que alguém reinou sobre todo Israel. Finalmente são nas incursões de Davi que a promessa feita para Abraão, anos antes, se cumpre. Israel tem agora uma grande descendência, né? Um grande povo, e uma terra que for aquela terra prometida. Apenas aqui. Porque Davi finalmente decidiu fazer algo por Deus, se relacionar com Ele. E nesse processo Deus decidiu honrar a Davi e estabelecer casa para ele. As alianças bíblicas, elas nos ensinam em grande medida esse processo. Nos ensinam a graça de Deus, nos ensinam os modos dessas relações e nos ensinam que vale muito a pena se relacionar com esse Deus que nos ama e que o tempo todo nos dá. Você é convidado para estabelecer essa relação. E isso não de uma forma puramente retórica. Na semana que vem nós vamos estudar exatamente como essa progressão da aliança feita com Davi, com o reino de Israel, ela é perpassada depois para a igreja cristã. E você verá que todo esse processo ele é ofertado também a você. Por isso eu te convido a estudar comigo na semana que vem. Mas durante essa semana, que você analise esse processo de relação entre Davi e Deus. Para que quando você conhecer o seu processo específico apresentado na Bíblia, você possa tomar atitudes muito semelhantes a que este homem tomou. Ou que os outros, dos quais já falamos antes, tomaram também.